Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de Sistemas Hidráulicos. Eu sou o professor Alan Patrick, aqui do Instituto Federal Campus São Mateus, o IFES, ok? E você é muito bem-vindo à nossa aula. Esclarecendo que nós estamos em momento de quarentena ainda e o nosso curso é presencial. Entretanto, nós temos feito alguns esforços para que, através do ensino à distância, nós consigamos suprir um pouquinho do conteúdo para que nós possamos continuar avançando mesmo em meio a essa pandemia. Você é bem-vindo à nossa aula, ok? Nós vamos então para os nossos slides, onde você conseguirá perceber aqui o nosso conteúdo de uma forma melhor. Hoje nós faremos a segunda aula, que é a revisão então de alguns conceitos de propriedades dos fluidos hidráulicos, bombas hidráulicas, pressão e vazão induzidas e grupo de atuação, os atuadores lineares e rotativos. Okay? Bem, em relação aos fluidos hidráulicos, as propriedades dos fluidos hidráulicos, nós podemos perceber o seguinte: os líquidos, eles são relativamente incompressíveis. O fluido hidráulico que nós utilizamos é o óleo, geralmente de origem mineral, ok? E agora o que acontece? Esse óleo, ele participa dessa propriedade aqui, ó, de incompressibilidade. Por que dizemos relativamente ou praticamente incompressíveis? É porque o óleo diminui muito pouco o seu volume quando submetidos a pressões extremamente elevadas. Então, por isso o consideramos incompressível. Lembrando que incompressível é um fluido ou uma substância que não altera o seu volume quando submetido a pressões relativamente altas. Se nós fizermos a transmissão de pressão, né, ou exercermos um esforço sobre um sólido, perceba aqui, ó, no slide, quando nós fazemos um esforço aqui sobre um sólido, ele transmite esse esforço num sentido apenas, ou dependendo do esforço, né, divide esses esforços, tá, ok? Divide as componentes aqui da força atuante sobre ele. Entretanto, as suas moléculas, as suas partículas permanecem aqui, ó, praticamente estáveis, realizando ação e reação, né, uma em relação àquela que está à sua vizinhança. Bom, agora, se formos para o líquido, o que nós perceberemos? Quando pressionamos o líquido, imagine que esse êmbolo seja móvel, esse pistão móvel, quando pressionamos um líquido, a pressão, o esforço que foi feito aqui sobre ele, ela se propaga em todos os sentidos desse líquido. E agora, se houver alguma câmara, alguma tubulação que permita esse fluido sair deste ambiente, desse volume aqui, ele então fluirá para onde a pressão seja menor, ok? Coisa que não acontece com o sólido. Quando exercemos esse esforço sobre ele, o sólido não conseguirá se deformar continuamente e escoar por aqui, ok? Entretanto, o líquido, né, ou fluido, ele possui essa propriedade, tá, ok? De propagação da pressão em todas as direções. Esse é um princípio de Pascal. Bem, e pensando então em relação aos fluidos hidráulicos, nós temos algumas características muito importantes que precisamos ressaltar aqui. O fluido hidráulico, ele possui uma viscosidade. O que é a viscosidade? A resistência ao escoamento. E essa viscosidade, ela sofre um efeito da temperatura, tá, ok? Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. E da mesma forma, quanto menor a temperatura, maior a viscosidade. Ou seja, esquentei o fluido, a viscosidade diminui, significa que esse fluido vai escoar mais facilmente. Resfriei o óleo, significa então que esse óleo vai escoar com um pouco mais de dificuldade, tá, ok? Então, essa temperatura influencia diretamente na viscosidade do fluido hidráulico. A viscosidade gera calor, ou seja, esse escoamento do fluido promove um atrito interno entre as suas moléculas e esse atrito gera calor como consequência, tá bom? A mudança de direção do fluido também gera calor. Toda vez que o óleo ele passa por um joelho ou um cotovelo, quando ele passa por uma válvula, quando ele passa por algum estrangulamento, ou mesmo quando ele flui pela tubulação, há um atrito interno, ok? E diversas vezes o óleo realiza mudança de direção. E essa mudança de direção, obviamente, devido ao atrito, gera calor e isso promove o aquecimento desse óleo, ok? Bem, ainda falando mais sobre propriedades do óleo, é o seguinte: ele é um meio de transmissão de energia, tá, ok? Também um lubrificante, um vedador, isso mesmo. O óleo tem a função de vedar algumas folgas no sistema hidráulico. Por isso,
a necessidade de que a viscosidade seja devidamente calculada e adequada para um sistema, tá ok? Senão essa vedação não ocorrerá. E ainda o óleo ele é um veículo de transferência de calor. Então o fluido hidráulico à base de petróleo, tá, geralmente é o mais comum. Entretanto, esse fluido à base de petróleo ele não possui todas as propriedades que nós precisamos num sistema hidráulico. Por isso, então, nós temos alguns elementos que são adicionados a esse óleo, alguns aditivos, para que possa conferir melhoria de suas propriedades. Cito aqui 5 itens. Primeiro, em relação ao índice de viscosidade. Esse índice de viscosidade é uma medida de quanto a viscosidade do óleo varia em relação à variação de pressão. Em relação à variação de temperatura. Então, óleos com alto índice de viscosidade são óleos que normalmente variam pouco a sua viscosidade em função da temperatura. Essa propriedade é muito interessante. Nós queremos óleos com índice de viscosidade elevado no sistema hidráulico, ok? Para que as variações de temperatura não tenham tanto impacto sobre essa viscosidade do óleo. Inibidores de corrosão. Então, como o próprio nome já diz, trabalharão evitando a corrosão das partes metálicas da nossa máquina ou equipamento. Aditivos de extrema pressão ou antidesgaste, ok? Eles evitarão o desprendimento de partículas das superfícies metálicas, ok? E robustecerão, né, a resistência dos diversos componentes do sistema hidráulico também. Tá? Aditivos de extrema pressão, então, auxiliam muito no processo de lubrificação e reduzem o desgaste. Aditivos antiespumantes, eles têm uma função importante ao evitar que o óleo carregue partículas de ar e, consequentemente, interferiria na incompressibilidade do óleo, tá ok? E também teria um papel importante em relação à sua acidificação e, então, o prejuízo da sua função lubrificante, da sua função como transmissor de energia mais adequado, tá? Então, aditivos antiespumantes são muito importantes. Eles atuam basicamente fazendo com que as gotículas de ar elas se aglomerem, formem gotículas maiores e se desprendam mais facilmente do fluido hidráulico. E ainda os inibidores de oxidação, tá ok? Esses inibidores de oxidação protegerão o próprio óleo, consequentemente também as superfícies, tá? Evitando então que haja reação com o oxigênio e o óleo perca suas propriedades, como por exemplo formando alguns compostos ácidos que poderiam atacar superfícies do sistema hidráulico. Ainda existem fluidos resistentes ao fogo. Ora, os fluidos hidráulicos à base de petróleo não são resistentes ao fogo por si só, mas quando combinados com outros fluidos podem receber essa propriedade, essa característica. Então, uma emulsão de água em óleo é quando colocamos, então, água no óleo, ou uma emulsão de óleo em água, quando colocamos o óleo na água. Geralmente a proporção é de 40% para 60%, ou 60% a 40%, ok? Um do outro. Temos ainda os fluidos sintéticos e ainda fluidos com mistura de água-glicol, também nessa proporção aí de 60% a 40%. Esses fluidos, então, recebem propriedades de resistência ao fogo a temperaturas mais elevadas, ok? Tornam-se interessantes para sistemas que estão expostos a temperaturas extremas. Interessante também saber que o fluido sintético possui um custo bem mais elevado e isso impacta diretamente na escolha do fluido, tá, ok? De forma que ele possa atender aos requisitos do sistema que irá operar, nas condições que precisa operar, entretanto esse custo de manutenção deve ser também considerado. Entendido um pouquinho mais sobre o fluido hidráulico, nós também podemos perceber o seguinte: esse fluido será acondicionado no reservatório, tá, ok? Hidráulico, tanque ou reservatório. Aqui você tem uma figura esquemática, onde eu estou indicando aqui com o cursor é o retorno do óleo, que nós temos uma chicana, ok? E essa chicana ela vai promover então uma permanência desse óleo, digamos assim, durante um período maior no reservatório. Porque uma outra função do óleo também é a remoção de calor. Quando ele chega então ao reservatório, nós poderemos, aumentando o tempo de trânsito desse óleo dentro do tanque ou reservatório, nós poderemos permitir uma maior troca térmica e, consequentemente, uma redução de sua temperatura. Ok? Esse mecanismo aqui também evita a formação de uma corrente preferencial, de maneira que o óleo que retornasse entrasse imediatamente na sucção da bomba,
Tá? Então nós temos mais alguns elementos aqui, ó. Aqui é o filtro de sucção da bomba, aqui a bomba, propriamente dita, o motor, tá? E aqui nós temos um suspiro, esse suspiro tem uma função importante, porque o nível do reservatório ele altera de acordo com que o óleo flui para o sistema, às vezes está enchendo atuadores, então o nível diminui, depois o óleo desses atuadores retorna, aí o nível aumenta. Essa oscilação aqui de nível provoca, então, provocaria, né, oscilação na pressão interna do reservatório. Para que isso seja compensado, o ar atmosférico ele entra ou sai, conforme essa alteração de nível. Isso permite com que a pressão atmosférica continue atuando sobre o óleo, evitando também a cavitação na sucção da bomba, ok? Se esse reservatório fosse estanque, totalmente fechado, quando a bomba fosse succionando esse óleo e uma quantidade menor de óleo retornasse, haveria então uma redução da pressão dentro do reservatório, promovendo talvez o colapso do mesmo, tá, ok? Depende aí das proporções do mesmo e da estrutura do próprio sistema, das paredes, para resistir então ao colapso devido à pressão atmosférica, mas também quando essa pressão, quando o nível do óleo, melhor, subisse, haveria então uma elevação de pressão no interior desse reservatório. Para se corrigir, digamos assim, né, essa variação de pressão, então há esse suspiro, ok? Garantindo que o seu reservatório permaneça à pressão atmosférica. Aqui nós temos ainda um dreno, na parte inferior aqui, para, quando da manutenção, drenar-se esse óleo e remover então aqui os principais contaminantes, partículas. Aqui nós temos uma escotilha de inspeção ou boca de visita que é permitido abrir e então fazer a limpeza, a vistoria dos elementos internos do reservatório. Aqui um visor de nível, ok? Então são elementos aqui do nosso reservatório de óleo. Bem, agora como o óleo trabalha e devido a esse atrito, ao escoamento, ele sofre, né, atrito e consequentemente sofre o aquecimento, também por passar em diversas partes do sistema hidráulico, remove calor do sistema e acaba trazendo para o reservatório, é interessante em muitos casos o uso de resfriadores. Então nós temos aqui o exemplo de dois resfriadores, um resfriador ar-óleo e um resfriador água-óleo. Perceba então aqui a simbologia do resfriador e o símbolo, a seta vazada, um resfriador ar-óleo, ou seja, o ar retira o calor do óleo, reduzindo a sua temperatura. Aqui nós temos um resfriador água-óleo, onde a água, perceba as setinhas então aqui preenchidas, ela remove o calor desse óleo, através de um trocador de calor casco-tubo, geralmente. Ok? Esses trocadores de calor não precisam trabalhar a temperaturas muito elevadas, ou perdão, a pressões muito elevadas, da ordem maior aí do que 10 bar, por exemplo, porque isso complicaria bastante o seu processo de fabricação e também implicaria em dimensões, em materiais, tá, em espessuras bem mais elevadas, elevando assim consideravelmente o custo desses resfriadores. Portanto, para que seja mais eficaz e não tenha um custo tão elevado, os resfriadores geralmente são colocados na linha de retorno do óleo para o reservatório. Então, se você observar esse circuito esquemático aqui, perceberá o seguinte: nós temos aqui um reservatório, quando então um filtro de sucção, a bomba succiona esse filtro, acionada pelo acoplamento e pelo motor. Aqui nós temos uma válvula limitadora de pressão para proteger o nosso sistema. Excedeu a pressão, ela devolve de volta para o reservatório. Nós temos então aqui uma válvula 3 vias, tem 4 vias e 3 posições, tá, ok? Essa válvula faz com que o óleo chegue ao atuador, esse aqui é o símbolo do atuador hidráulico, tá, ok? Então esse atuador, imagine no movimento de avanço, quando ele avançasse, o óleo que estivesse dentro dele sairia, retornaria então para o reservatório. Antes disso, passaria pelo trocador de calor, pelo resfriador, e então chegaria ao reservatório. Caso a perda de carga se torne elevada demais no resfriador, há então, juntamente com ele, uma válvula de retenção, que seria uma válvula de alívio aqui. Caso a perda de carga esteja consideravelmente elevada aqui, então o óleo preferirá passar por esse bypass, ok, antes de retornar ao reservatório. E então esse resfriador terá que ser investigado, provavelmente porque houve a obstrução de algumas de suas passagens, ok? Então implicaria a manutenção. Seguindo adiante, senhores e senhoritas, nós temos aqui as bombas hidráulicas, que são um assunto
também na nossa aula de hoje. Aqui eu tenho um esquema de um mecanismo manual para acionamento de um elevador hidráulico, tá? Então, nós temos aqui uma alavanca, um pistão do lado esquerdo, outro pistão do lado direito, sendo que esse pistão do lado direito ele possui uma área maior, tá ok? E é onde nós exerceremos ou devolveremos, né, a força para o que eu desejo levantar, fazer alguma compressão, fazer algum tipo de trabalho, tá ok? Então seria, digamos assim, a saída de força. Aqui a nossa alavanca, tá ok? Com ponto de giro. E nessa alavanca é onde nós exerceremos a força, onde nós colocaremos energia no nosso sistema. O sistema está todo cheio de óleo hidráulico, sendo que o óleo vermelho é o óleo que está sob pressão, o verde está em baixa pressão, ok? Ou pressão praticamente atmosférica. Quando levantamos essa alavanca, perceba que aqui nós temos um mecanismo com duas válvulas de retenção, e aqui em cima um reservatório, aqui no meio. Quando essa alavanca é levantada, gera uma depressão ou uma baixa pressão aqui nesse cilindro, succionando o óleo do reservatório. Essa válvula de retenção só permite a passagem do óleo do reservatório para dentro dessa câmara. Quando então essa câmara é cheia, ao pressionarmos a alavanca, ok, tentando diminuir esse volume do cilindro à esquerda, o que acontece? A válvula de retenção impede que o óleo volte para o reservatório. Então o óleo é forçado a entrar no cilindro maior. Sendo forçado a entrar no cilindro maior, adquirindo então aqui pressão. Porque a bomba, na realidade, ela não produz pressão, ela produz vazão. Quando o óleo se depara com uma restrição ao fluxo, é aí então que a pressão aparece, ok? Aquela energia de escoamento se transforma numa energia de pressão. Então esse óleo entra aqui, né, com pressão mais elevada e ele vai promover então o movimento desse cilindro maior. Okay? Devolvendo, então, digamos assim, o trabalho, ou a potência, ou a força que nós colocamos antes aqui na alavanca. E quando esse sistema, enquanto estiver elevando, sucessivamente nós faremos, então, a elevação e a redução aqui dessa alavanca, de maneira que ele succione e descarregue esse óleo, transmitindo para cá. Quando quisermos, então, que esse carro aqui representado esquematicamente abaixe, nós iremos abrir essa válvula cinza aqui, onde está o cursor, e essa válvula vai permitir que o óleo sob pressão maior e pelo esforço do automóvel volte para o reservatório. E assim nós podemos repetir o ciclo, ok? Um sistema que geralmente não está funcionando. Há o bombeio manual aqui, porém o cilindro não sobe. É muito comum acontecer o travamento dessas válvulas de retenção ou ainda dessa válvula de alívio, a válvula de retorno. Se ela permanecer aberta, por exemplo, estiver mal fechada, com algum contaminante, algum cisco, alguma partícula que permita o retorno do óleo, nós poderemos bombear aqui sucessivamente, entretanto esse óleo irá retornar por esse caminho e não conseguirá elevar a carga. Ok? Seguindo adiante, nós vamos perceber também o seguinte, nós, na maioria dos sistemas, teremos válvulas elétricas, bombas elétricas. Então nós temos aqui o símbolo da bomba, uma bomba de único sentido de deslocamento, tá ok? Perceba que a setinha ela é preenchida. E nós temos aqui duas bombas. À direita, uma bomba de engrenagem, ok? De dentes externos, bomba de engrenagem de dentes externos. A simbologia dessa bomba está representada aqui à esquerda, onde nós percebemos duas setas. Isso significa que ela pode trabalhar nos dois sentidos, tá ok? Então o óleo chega aqui do lado verde, passa nessas partes amarelas aqui, ó, no entorno da engrenagem, tá ok? Pelos dentes da engrenagem, ele é conduzido para cá. Quando esses dentes engrenam, então há uma diminuição do volume e então o óleo é forçado para o lado direito com mais energia. E assim a gente transmite a energia mecânica, né, da bomba para o fluido, se tornando energia hidráulica. Aqui à sua esquerda, você tem uma bomba de engrenagem também, só que de dentes internos. E essa meia-lua aqui ela é fundamental no processo, onde as engrenagens, aos dentes se desacoplarem aqui do lado verde, geram uma espécie de sucção, fazendo com que o óleo entre nessas câmaras. Quando então o óleo é carregado para essa meia-lua, passando a meia-lua e ao engrenamento dessa engrenagem aqui, ó, dos dentes dessa engrenagem, o volume é reduzido e então esse óleo é forçado a sair aqui do lado vermelho com muito mais energia, ok?
essas bombas de engrenagem de dentes internos são mais silenciosas e têm um custo superior às bombas de engrenagem de dentes externos, ok? Que são mais comuns aí em vários sistemas hidráulicos. Seguindo adiante, nós temos dois tipos de bombas aqui, perdão. Um tipo, mas com variação. Aqui nós temos uma bomba de palhetas, tá? Nessa bomba de palhetas, a ideia, o óleo chega aqui do lado esquerdo, onde está verde, esse rotor que é excêntrico, ou seja, está fora do centro, ele gira, à medida que ele gira, há então uma espécie de sucção do fluido e então depois uma redução do volume. Lembrando que todas essas bombas que nós estamos trabalhando aqui são bombas de deslocamento positivo, que trabalham no princípio de redução de volume. É como se fosse um pistão. Quando você succiona o pistão, né, eleva o pistão, então você succiona o fluido. Quando então tenta comprimir esse pistão, parecido lá com o esquema que nós vimos do princípio de Pascal ali, né, da prensa de Pascal, da bomba manual. Então, quando nós tentamos comprimir esse óleo, a pressão se eleva, tá ok? E o óleo escoa para outra parte do sistema. Então, essa bomba de palhetas, ela também pode trabalhar aqui nos dois sentidos, por isso as duas setas. E nós podemos ter ainda um mecanismo diferenciado, uma bomba de palhetas com vazão regulável, com vazão variável. Por isso essa seta na transversal aqui, ok? Sempre que tiver essa seta na transversal, no sistema hidráulico ou pneumático, indicará para nós alguma espécie de regulagem, de ajuste. Então nós percebemos essa bomba trabalhando, succionando aqui na cor verde e descarregando no vermelho. Quando a pressão é muito grande, o que acontece? Ó, aqui nessa parte vermelha na saída, existe então um mecanismo de cilindro e de mola, uma compensação aqui. De maneira que quando a pressão está muito elevada, há o deslocamento dessa carcaça aqui da bomba, de maneira que a excentricidade diminui. Quando se diminui a excentricidade, consequentemente diminui-se o deslocamento volumétrico dessa bomba, ou seja, a vazão vai diminuir se a pressão estiver muito grande. Pressão diminuiu, então a mola força a carcaça novamente para o lado direito, e então a excentricidade volta ao máximo, e então há o aumento do deslocamento volumétrico e, consequentemente, da vazão da bomba. Okay? Então, duas bombinhas aqui, as duas são de palhetas, só que uma de deslocamento fixo, ok? E reversível, né? Pode trabalhar nos dois sentidos, e a outra trabalha em um sentido só e tem um deslocamento variável. Indo aqui agora para o nosso slide 8, nós temos ainda bomba de pistão. Aqui nós temos duas bombas de pistão, sendo uma de pistão radial, que é aqui da esquerda, e uma de pistão axial, que é da direita. Elas vão trabalhar no mesmo princípio de pistão, sucção, depois a redução do volume, promovendo então a elevação da energia do fluido e a sua descarga, ok? Então o mecanismo é semelhante a uma bomba de pistão. Entretanto, nós temos vários pistões trabalhando simultaneamente e aumentando consideravelmente o deslocamento de fluido do nosso sistema, ok? Então nós temos uma bomba onde não há variação de vazão, ok? E uma bomba onde há variação de vazão aqui, representado pela seta transversal. Bombas de pistões radiais e axiais. E aí nós temos então agora os nossos, vejam, atuadores. Voltando aqui nas bombas apenas, só para lembrar, aqui são alguns tipos de bomba que apresentei para que vocês tenham ideia dos diversos tipos, tá, que existem nos sistemas hidráulicos. Há aplicações que demandam outros tipos de bomba, com algumas características específicas. Entretanto, a maioria dos sistemas utilizarão bombas desse tipo, ok? As de engrenagem, de dentes internos ou externos, bombas de palhetas e bombas de pistão, tá bom? Então, não basta fornecer energia ao fluido hidráulico, nós precisamos ainda garantir agora que esse fluido hidráulico devolva essa energia para nós na forma de trabalho. Então, nós temos o grupo de atuação. O que é o grupo de atuação? Ele é composto pelos atuadores. Se nós voltarmos rapidamente aqui no slide, você conseguirá perceber, veja, nessa parte de baixo aqui do slide 4, você perceberá que é o nosso, que nós chamamos de grupo de acionamento, falamos na aula passada. Aqui nós temos o grupo de controle, que seriam as válvulas, ok? Aqui no meio. E aqui o grupo de atuação, tá ok? É onde nós teríamos os elementos de trabalho, é onde o óleo, né, com a energia hidráulica, ele vai devolver, digamos assim, essa energia na forma de algum trabalho,
ok? Voltando lá para o nosso slide 9, nós vamos perceber aqui o seguinte. No grupo de atuação, então, eu tenho alguns tipos de atuadores. Aqui eu tenho um atuador linear, veja, ele trabalha em linha reta, de simples ação. E perceba que ele tem um retorno por mola, tá ok? Então aqui o atuador está vazio e aqui ele está sendo preenchido por óleo. Tá? Perceba que existe uma haste e aqui uma mola ao redor dessa haste. Se você observar, perceberá então aqui também o seguinte. Há um orifício por onde o ar que tem dentro do atuador ele pode escapar. Também aqui há um parafuso na parte superior. Esse parafuso é para sangria, tá ok? Quando esse atuador entrará em operação, nós promovemos o fluxo de óleo aqui e depois esse parafuso é ligeiramente aberto para retirar aqui então o ar, espuma que houver, até que o atuador fique completamente preenchido de óleo e assim possa entrar em operação. Cada vez que o atuador ele é desmontado, né, de maneira que possa ter acontecido a entrada de ar aqui, então é interessante realizar esse processo de sangria, ok? Da remoção de ar do atuador. Como é que eu saberei se o atuador está com esse problema? Se o atuador estiver fixo, sem que a bomba esteja funcionando, você pode segurar na haste do atuador e forçá-la, né, para dentro ou para fora e perceber se o atuador se move sem o auxílio da bomba. Se houver esse movimento, significa provavelmente que você tem um bolsão de ar aqui dentro, ok? E precisa ser removido. Atuador linear de simples ação com retorno por mola. Temos também um tipo com avanço por mola, e a mola estaria aqui à esquerda. Temos também o atuador linear de dupla ação. Perceba aqui agora que há duas conexões e o óleo trabalha nas duas conexões. Na de cima, o óleo está entrando do lado direito e fazendo o atuador recuar. Na de baixo, o óleo está entrando do lado esquerdo e fazendo o atuador avançar, ok? E o óleo que está dentro do atuador está saindo aqui, ó, representado pela setinha azul claro. Há então duas conexões aqui para a sangria, tanto do lado esquerdo quanto do direito, mais uma vez, como dissemos agora há pouco, para remover, tá, o ar, caso haja dentro desse atuador. Seguindo adiante, temos aqui ainda um outro atuador linear de simples ação. Perceba, quando nós referimos a simples ação, há apenas uma conexão para entrada ou saída de óleo. Dupla ação, nós temos duas conexões, tá? Porque o óleo entra e sai por cada uma delas. Aqui o óleo entra e sai apenas por uma conexão. Perceba aqui que a haste desse atuador ela é exagerada, ela ocupa praticamente todo o volume dessa câmara. Então esse atuador é para casos onde há um esforço muito elevado, tá ok? Então essa haste ela terá uma resistência, né, muito maior à flambagem, tá ok? Então esse atuador é do tipo em que nós inserimos o óleo, ele então realiza o avanço. E depois, pelo próprio peso do sistema, há o retorno. Então, por esse mesmo orifício, por essa mesma via, o óleo entra e sai do atuador. Okay? Então, o retorno desse atuador se dá pelo próprio peso do mecanismo, né, ou do equipamento que ele estiver movendo. Okay? Então, nós poderemos encontrar atuadores como esses, por exemplo, no içamento de tabelas de basquete, num caminhão basculante, até mesmo em algum tipo de elevador hidráulico automotivo, em que se promova apenas a elevação da carga, tá ok? E o retorno se dá pelo próprio peso da estrutura. Nós podemos pensar que também naquelas plataformas, tá, móveis, hidráulicas, que tem um mecanismo de tesouras. Então, todos esses podem ser trabalhados com atuadores lineares de simples ação como esse. Nós temos então aqui à direita ainda, nesse slide 10, o nosso atuador linear de dupla ação, só que agora com amortecimento. Perceba que ele tem amortecimento e amortecimento regulável ou ajustável de fim de curso. Então, como se dá o amortecimento desse atuador? É um amortecimento hidráulico. Se você perceber na figura de cima, há aqui então o retorno do atuador, e agora na figura de baixo, quando o óleo está entrando, esse atuador está avançando. Então nós temos aqui, ó, um orifício no parafuso de cima, existe um parafuso de regulagem e há um orifício pelo qual o óleo consegue sair e chegar aqui então à via principal de saída. E aqui também temos um mecanismo de válvula de retenção. Quando do retorno do atuador, essa válvula abre e permite o fluxo normal de óleo para conferir uma boa velocidade de retorno.
Quando do avanço do atuador, essa válvula fecha, ok? E restringe o fluxo de óleo para que ele aconteça exclusivamente, ok? Perceba que esse fluxo de óleo acontecerá exclusivamente apenas quando se chegar nesse segundo momento aqui, onde a haste ela tem um diâmetro maior, ok? Então essa haste está bloqueando essa saída principal de óleo. No final do curso, então, digamos assim, esse fluxo de óleo é interrompido por esse caminho principal e é obrigado a passar por esse orifício que é muito menor e regulável através desse parafuso. O parafuso aqui da esquerda regula o amortecimento do retorno, o parafuso da direita, o amortecimento do avanço, ok? Então esses atuadores com amortecimento são importantes porque, quando da movimentação de cargas muito elevadas, deve-se evitar o choque. Então você imagine, por exemplo, um elevador hidráulico. Então, quando se chegar no final do curso, não se quer promover movimentos bruscos, impactos. Então, esse amortecimento se faz muito necessário. Tá? Bem, e então os últimos elementos aqui de atuação que quero apresentar a vocês nessa aula são os nossos motores. Os motores são atuadores rotativos. O que é isso? Ele vai receber a energia hidráulica e vai promover um torque, um giro. Então nós temos aqui o motor rotativo com deslocamento fixo, tá? Apenas um sentido. Nós temos um motor rotativo com deslocamento variável, então nós podemos variar a velocidade dele. Nós temos aqui o motor reversível, tem 2 sentidos de fluxo, e ainda o motor oscilante. Então ele geralmente vai trabalhar ali apenas alguns ângulos, ele não vai conseguir dar múltiplas rotações, ok? Vai trabalhar aí de 90 graus, 180, 270 graus, até um pouquinho mais do que isso aí, dependendo do motor. Então nós temos aqui uma figura, tá? Onde nós podemos perceber vários tipos de motores, aqui a configuração. É bem parecido até com a bomba, tá? Então, mas você tem o eixo, que é para a saída de torque, as conexões, normalmente nós teremos 3 conexões aqui, a entrada, a saída de óleo, e nós teremos uma conexão para o reservatório, é uma conexão de dreno, tá ok? Então essa conexão é importante, sempre realmente conectar, tá? Porque quando não conectada, se houver aqui principalmente um mecanismo de engate rápido que bloqueia a saída do óleo, o que vai acontecer? Há o aumento da pressão interna e o prejuízo, a danificação das vedações desse motor hidráulico, tá ok? Então esses são os motores hidráulicos, que são atuadores rotativos. Seguindo adiante, nós temos então ainda o conceito de pressão e vazão induzidos para serem revisados nessa aula. Bem, gente, quando nós temos aqui o atuador, então, através da simbologia, nós vamos perceber o seguinte. Tem 2 princípios que nós precisamos ressaltar aqui para a pressão e vazão induzidas. O que é a pressão induzida? É a pressão como que poderemos medir aqui, ó, do lado direito desse atuador, como consequência de o atuador receber um óleo com pressão da bomba do lado esquerdo. Lembre que o nosso atuador, nessa configuração aqui, ele possui 2 áreas, a área do êmbolo e a área anular. Olhando aqui do ladinho direito, a área do êmbolo é essa área redondinha aqui, ó, tá ok? A área anular é essa circunferência, entretanto, tirada aqui, ó, a área da haste, tá ok? Então seria como se fosse esse donut aqui, ó, tá bom? Você vai considerar o diâmetro externo aqui, tá ok? O diâmetro do êmbolo, e vai subtrair essa área da haste, tá ok? Então você vai ter a área do círculo aqui, né? Você tem πr² ou πd ao quadrado sobre 4, ok? Para a área do êmbolo. E aí como você vai proceder com a área anular? πd, diâmetro do êmbolo, ao quadrado sobre 4, menos o quê? π vezes diâmetro da haste ao quadrado sobre 4, ok? Você vai subtrair a área da haste. Pois bem, então, relembrado isso, nós lembramos que pressão também é força sobre área. Consequentemente, força é pressão vezes área. Bem, quando nós olhamos para um atuador, se ele estiver com uma saída bloqueada, como esse primeiro caso aqui, ó, nós teremos então a bomba enviando óleo para essa câmara esquerda, tá ok? Para a região do êmbolo, e o atuador tentando avançar. Entretanto, ele não consegue avançar porque essa saída está bloqueada e ele está cheio de óleo aqui. Então surge uma pressão que nós chamamos pressão induzida de avanço dentro dessa câmara.
É importante sabermos calcular essa pressão porque ela pode ser maior do que a pressão da bomba. Na verdade, veremos que é maior. E isso pode impactar na segurança do nosso sistema e também na durabilidade do atuador e das suas guarnições. Porque se essa pressão excede a pressão limite de trabalho do atuador, esses elementos de vedação poderão não resistir. Então, veja bem, imagine que a bomba estivesse enviando óleo aqui para essa via, né, onde chamamos aqui de PB, e perceba o seguinte, se o atuador não vai conseguir se mover, então há um equilíbrio de forças. A força do lado do êmbolo é igual à força na área anular. Entretanto, nós temos uma diferença entre áreas, ok? Então, se força do lado do êmbolo é igual à força da área anular, então nós vamos perceber o seguinte, ora, força na pressão vezes área, então eu vou ter que pressão da bomba vezes área do êmbolo será igual a pressão induzida de avanço vezes a área anular. Ajustando isso, nós chegaremos à seguinte conclusão. Pressão induzida de avanço será pressão da bomba vezes a área do êmbolo sobre a área anular. Se você refletir aqui, perceberá que a área do êmbolo é maior que a área anular. Então nós temos um número menor do que 1 multiplicando a pressão da bomba. Um número maior do que 1 multiplicando a pressão da bomba. Então nós estamos, digamos assim, multiplicando a pressão da bomba, ou aumentando a pressão da bomba, né? Pressão induzida de avanço, então, vai ser maior do que a pressão da bomba. Percebeu? Agora, voltando aqui. Pressão induzida de retorno acontece quando? Quando o óleo está entrando por esse orifício à direita, fazendo com que o atuador recue ou tente recuar. Mas esse orifício de saída do óleo é bloqueado, impedindo que o atuador recue. Novamente, a pressão induzida da bomba estará atuando agora na área anular e a pressão induzida de retorno estará atuando na área do êmbolo. Ora, força na pressão vezes área, então nós teremos desse lado de cá, da área anular, pressão da bomba vezes a área anular e do lado de cá, na pressão induzida de retorno vezes a área do êmbolo. Fazendo o ajuste das variáveis, nós perceberemos que pressão induzida de retorno é o quê? Pressão da bomba vezes a área anular sobre a área do êmbolo, ok? Então nós poderemos perceber o seguinte, a área anular sobre a área do êmbolo, veja, é uma razão entre áreas, onde a área anular é menor do que a área do êmbolo, então esse número é menor do que 1. Então nós estamos multiplicando por um número menor do que 1 a pressão da bomba. Consequentemente, pressão induzida de retorno é uma pressão menor do que a pressão da bomba. Beleza? Depois você pode escrever isso aí bonitinho no seu caderno, tá? Para ter isso bem registrado e esses conceitos precisam ficar muito claros. Eles estão presentes também na nossa lista de exercícios. Falando agora de vazão. Vazão induzida. Quando nós colocamos óleo que vem da bomba com energia aqui do lado esquerdo, naturalmente o atuador tenderá a avançar. Para o atuador avançar, é necessário que o óleo que está dentro dele saia. Então, esse óleo que está saindo do atuador aqui do lado direito, né, com a setinha roxa, ele representa o que nós chamamos de vazão induzida de avanço. Ele é uma consequência da entrada do óleo que vem da bomba. Como é que eu vou calcular isso? Aí nós precisamos lembrar que vazão é velocidade vezes área. E, consequentemente, velocidade é o quê? É vazão dividido pela área, não é? Se você observar o êmbolo, você perceberá o seguinte. Esse êmbolo terá a mesma velocidade, tanto do lado do êmbolo quanto do lado anular. Ok? Mesmo que haja diferença entre as áreas, a velocidade do êmbolo é um só, porque ele é um corpo sólido, né? Então, se nós quisermos calcular aqui, né, a vazão induzida de avanço, nós precisaríamos comparar aqui então as velocidades. Sabendo que a velocidade do lado do êmbolo é igual à velocidade do lado anular, nós podemos saber então também que velocidade é vazão sobre área. Então nós teremos aqui, vazão da bomba dividido pela área do êmbolo é igual a vazão induzida de avanço, ok? Dividido pela área anular. Então, fazendo o ajuste, nós chegaremos à seguinte conclusão, de que vazão induzida de avanço é igual a vazão da bomba vezes área anular sobre a área do êmbolo. Se você observar, área anular dividido por área do êmbolo, valor menor do que 1. Então, nós estamos reduzindo, digamos assim, né, a vazão da bomba. Então, essa vazão induzida de avanço ela é menor do que a vazão da bomba, que é relativamente lógico, né? Se você perceber aqui, do lado esquerdo, o volume é muito maior que do lado direito, porque aqui você tem o volume da haste. Então, por exemplo, se esse atuador comportar aqui
vamos colocar aqui 3 litros de óleo do lado esquerdo, ele comporta, vamos colocar 2 do lado direito. Então, quando entrarem 3 litros, terão saído 2 litros, ok? Então, por exemplo, a vazão da bomba foi de 3 litros por minuto, então esse atuador, em 1 minuto, ele vai receber aqui, né, na câmara à esquerda, 3 litros. Entretanto, ele vai rejeitar, né, ou vai expulsar de dentro dele apenas 2 litros, ok? Só um exemplo para você ter ideia. E ainda aqui, agora a vazão induzida de retorno, que é quando o fluxo de óleo que vem da bomba promove o retorno do atuador. Então, você terá o fluxo que está do lado do êmbolo saindo. Vazão induzida de retorno será, então, fazendo os devidos ajustes, vazão da bomba vezes área do êmbolo sobre área anular. Percebemos, então, agora um valor maior do que 1 e, consequentemente, a elevação da vazão da bomba, ou seja, vazão induzida de retorno, sai mais óleo do atuador do que entra vindo da bomba, ok? Isso porque a gente está colocando óleo numa câmara menor e ele está expulsando óleo de uma câmara maior, ok? Então, esses são os conceitos aí de pressão e vazão induzidas. Antes de finalizarmos a nossa aula, nós temos ainda que lembrar sobre o caminho do óleo, ou o fluxo que o óleo apresenta. Se você observar aqui, nós temos uma bomba puxando o óleo do reservatório e 2 manômetros A e B. Se nós não tivermos perda de carga nessa linha, qual será a pressão nos manômetros A e B? Tchan, 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 tchan. Ora, manômetro B não está próximo do reservatório? O reservatório nós consideraremos a pressão atmosférica, ou seja, no manômetro marca 0. Manômetro, a pressão atmosférica, marca 0. Então, B marca 0. Se eu desconsiderei a perda de carga nessa linha, também o manômetro A marcará 0. Agora, quando há uma perda de carga, há a alteração da marcação desses manômetros. Veja bem, nessa segunda figura nós podemos perceber isso. Lembrando que bomba produz vazão, bomba não produz pressão. A resistência ao escoamento é que faz surgir a pressão. Então aqui eu coloquei uma resistência de 3 bar através dessa válvula. Então quando a bomba está succionando o óleo aqui do reservatório, veja, vai impulsionar através dessa válvula de 3 bar, mandando para o reservatório. O manômetro B vai marcar quanto? Pam, 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 pam. 0 de novo, porque ele está aqui praticamente em contato com o reservatório. Entretanto, o manômetro A agora vai marcar 3 bar. Por que isso? Porque ele teve que vencer a perda de carga de 3 bar aqui nessa válvula. Tá vendo? Então, ficará com 3 bar a pressão no manômetro A e 0 no manômetro B. Ok? Usando esses conceitos, nós podemos então ampliar o nosso sistema. Essas válvulas são válvulas de retenção. Esses são circuitos didáticos, só para a gente estudar como é que é o comportamento do óleo e como é que seriam os valores das pressões em cada caso, tá ok? Então, se você vem aqui para essa figura onde estou com o cursor, a figura do lado direito, superior, quando nós temos o escoamento do óleo pode acontecer através desses dois caminhos, aí vem a pergunta, então, por onde o óleo vai escoar? Sempre pelo caminho mais fácil, gente. Então, esse caminho de baixo aqui, o óleo vai ter que passar pela válvula de retenção com 100 PSI e depois por outra com 45. Total, está em série, né? A gente soma 145. Aqui em cima, 30 e 85 vai dar 115. Então, o caminho de cima, ele tem uma menor perda de carga que o caminho de baixo. Então, naturalmente, o óleo vai escoar por aqui, pelo caminho de cima, tá ok? E então, quanto vai ficar a pressão em cada manômetro? Aí que é o macete, Primeiro, você descobre qual é o caminho mais fácil. Beleza, descobri, eu já sei que o óleo vai fluir por esse caminho. Então, eu venho agora fazendo a elevação de pressão progressivamente. O manômetro C não está na linha do reservatório? Vai marcar 0. Aqui, perdeu 85 PSI, não foi? Manômetro B vai marcar 85. Aqui, mais 30 PSI, não é? Então, o manômetro A vai marcar 115. Então, lá, A, 115, perdeu 30. Caiu para 85, perdeu 85, caiu para 0. E aí fica a dúvida, aí o manômetro D, não tem fluxo por ele? Realmente não tem fluxo. Só que como o manômetro A vai estar com 115, perceba que aí, depois que você já descobriu o caminho que o óleo passou, veio, fazendo o caminho contrário, somando as pressões e tal, somando as perdas de carga para saber a pressão em cada manômetro, aí você vai analisar se o óleo vai entrar em algum outro caminho, algum outro ramo. E realmente, um óleo, se tiver a 115 PSI, ele consegue vencer o 100. Então ele entra aqui, Só que ele vai perder 100, vai ficar com 15 PSI aqui em D. Então D vai marcar 15 PSI, que não são suficientes para abrir os 45 daqui. Por isso que ele entra aqui, passa na válvula de 100 PSI, mas fica estrangulado aqui.
fica parado, beleza? Só flui pelo ramo de cima. E aqui ainda uma outra questão, quando nós temos o óleo escoando através dessas duas válvulas e levantando uma carga. Gente, lembrando, o óleo só vai conseguir levantar essa carga se a pressão for suficiente aqui embaixo, tá ok? Então, nesse caso, ó, tem o escoamento do óleo. Essa carga aqui, ela é uma questão, é uma das questões da nossa lista de exercício, eu quero que você leia com bastante atenção para poder resolver lá. Mas se nós pensarmos aqui, ó, no primeiro momento, o óleo eu vou escoar ele para aqui. Vai conseguir vencer a pressão de 30 psi? Beleza, venceu. Então, o manômetro A marcaria 30, manômetro B 0. Ah, continuou mandando óleo, beleza. Ele conseguiu vencer de 45? Ok. Então, se ele venceu de 30 mais 45, ele está com 75 psi. Beleza, o óleo chegou aqui. Manômetro C, digamos, estaria marcando 0. Manômetro B, 45. Manômetro C, ou manômetro A, 75. E ainda a válvula aqui, ó, limitador, estaria fechada. Observa que o limite dela é 500. Ora, se a bomba continua mandando esse óleo tenta entrar aqui, mas não consegue, digamos que a carga está elevando aqui. Precisa de uma pressão suficiente para levantar a carga, né? Vamos colocar que essa carga aqui agora ela gere uma pressão de 200 psi. Com 200 psi eu consigo começar a levantar essa carga e tal, de maneira que o óleo continua conseguindo fluir para cá. Então a bomba manda óleo, só que o óleo tem que chegar aqui a 200 psi para levantar a carga. Ora, se tem um 200 psi aqui, o manômetro C vai marcar 200, que é a pressão necessária para levantar a carga. Esse manômetro, essa válvula de retenção não gerou uma perda de carga de 45? Então o manômetro B vai marcar os 200 daqui mais 45, 245. E aqui o manômetro A, mais 30, 275. Percebeu? Ok. Agora então o óleo fluiria, tá ok? Nesse sentido, ó, para permitir a elevação da carga. Esse aqui é só um circuito didático, né, gente? Então, essa carga aqui não teria como descer porque ela estaria travada aqui por essas retenções. Mas, suponhamos que tivesse um outro caminho, né, por onde ela fosse drenada para o reservatório. Agora, se essa carga, por exemplo, estiver aqui gerando uma pressão de 500 psi, vamos pensar assim. Se a pressão aqui é 500 psi, gente, o manômetro C deveria marcar 500 psi, mas nós vamos raciocinar o seguinte. Essa bomba consegue mandar 500 psi para lá? Vamos pensar aqui, ó. Se ela consegue mandar, a quanto ela consegue mandar? No máximo 500 psi, porque é quanto, né, a limitadora de pressão está ajustada. Então, quando eu ligo essa bomba, então ela consegue mandar 100, 200, 300, 400, só que quando tenta chegar a 500, aqui ela não consegue atingir os 500, por quê, gente? Ó, quando chega em 500, ela vai abrir a limitadora. Aí eu vou ter 500 psi no manômetro A, menos 30, 470 no manômetro B, menos 45. Então vai dar 425 no manômetro C. Ou seja, eu só terei 425 psi, mas a carga me demanda 500 psi para que ela seja elevada. Então essa bomba vai fazer o quê? Ela vai mandar o óleo para cá, esse óleo vai atingir 425 psi, mas aqui ele vai abrir, ó, porque essa limitadora já vai ter atingido os 500, devido aos 75 psi que tem de perda de carga aqui. Beleza? Faça os exercícios aí da lista, que vão te ajudar bastante a enxergar essa questão de fluxo de óleo. Pessoal, resumindo então, os 3 princípios básicos da hidráulica que vão fazer com que nós resolvamos aí a grande maioria dos problemas são: pressão é força sobre área, e aí as suas variações, vazão, velocidade vezes a área, ok? E o óleo sempre flui pelo caminho mais fácil, ele não é bobo não, é que nem eu e você, então ele vai pegar o caminho mais fácil. Mas quando nós aplicamos esses princípios, nós resolveremos a grande maioria dos nossos problemas hidráulicos, ok? Finalizando, então, quais serão os próximos passos? Eu quero que você faça a lista de revisão que está lá no Moodle, ok? Na sala virtual. As dúvidas que gerarem, por favor, coloque lá no fórum, compartilhe com os colegas, tá? E então os colegas ajudarão você a responder, eu também, através do fórum, e nós registraremos ali o que está acontecendo de dúvida. E ainda, você também pode responder as dúvidas do colega, tá ok? Deixe sua dúvida, mas responda do colega também, você que já entendeu o conteúdo legal. Vamos nos ajudando aí a todo mundo trabalhar juntinho para todos avançarmos. A apostila em PDF permanece lá, tá ok? Você pode baixar essa apostila, imagino que já tenha baixado, você pode estudar, inclusive eu coloquei lá nas tarefas dessa semana, estudar, ok? Alguns capítulos, você veja o capítulo e estude.
Links interessantes, eu coloquei links de alguns sistemas hidráulicos que ajudam a entender várias coisas que nós falamos aqui nessa aula, na aula passada, tá? Então, os vídeos, eles tornam visual, né, algumas coisas que nós falamos aqui na teoria. Então, procurei pegar alguns vídeos que têm partes translúcidas, né, partes de acrílico, para que você veja ali o comportamento do óleo e tenha noção, quando nós lidarmos com sistemas mais complexos, você já tenha em mente como funciona o comportamento ali do óleo, tá bem? Dentro do sistema hidráulico. Ainda nós temos a nossa webconferência, tá ok? Na terças-feiras, às 16 horas, é o nosso combinado, tá bom? E nós tentaremos sempre gravar essas webconferências para disponibilizar para aqueles que não conseguirem acessar nesse horário. Entretanto, repito, esse é o nosso horário normal de aula, tá? E é interessante que você esteja presente. Não esteve presente, para você não receber falta, tá? É interessante que você, então, me justifique essa sua ausência, porque não esteve nesse horário, tá? Que é considerado como horário de aula. E ainda, nós temos as nossas aulas práticas quando retornarmos. Aí poderemos, então, simular alguns desses sistemas e também vê-los em bancada. Gente, por hoje é só. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula, ok? Valeu!